Olá, bom dia, bom sábado, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei o momento que você vai estar ouvindo e assistindo esse vídeo, essa aula. E nós vamos então aqui dar sequência à nossa, ao, ao nosso, ao nosso bom e agradável momento de sábado para o estudo do santuário. E hoje nós vamos dar início a todo aquele sistema de festas, beleza, Zezé? A todo aquele sistema de festas está conectado, o sistema que está conectado ao santuário. E nós vamos poder aprender muito, muito sobre isso. Então, sem mais delongas, eu quero convidar você a estar comigo agora, abrir sua mente, abrir seu coração, porque nós vamos falar sobre os ciclos da vida. Então, daqui para frente, nós vamos falar, todas as festas, elas estão conectadas aos ciclos da vida e à libertação definitiva de todas as atribuições do pecado. Se nós olharmos ao longo da história e ao longo da Bíblia, o Senhor sempre se preocupou com como que nós gastamos o nosso tempo. Quando você pega, por exemplo, na criação, o primeiro requisito de Deus para Adão e seus descendentes é que eles deveriam cuidar e guardar o jardim. Ou seja, como é que eles iam ocupar o tempo? E, claro, eles deveriam, então, cessar o trabalho de cuidar e guardar do jardim no sétimo dia, que foi determinado como um sábado. Obviamente que 2.500 anos depois da criação, ele pega o sábado, incorpora na legislação sabática e incorpora isso bem no coração do decálogo, e aí, novamente, no Sinai, ele aponta que observar o sábado, observar o sétimo dia da semana como um sábado, era obrigatório para todas as nações. Então, se você olhar, por exemplo, por mais que os ateus, por exemplo, não creiam que Deus existe, você vai perceber que ao longo dos 6.000 anos da história humana, o ciclo semanal nunca foi alterado. Entende? Então, ou seja, os cristãos que afirmam observar o primeiro dia da semana, por exemplo, em homenagem à ressurreição de Cristo, eles vão confirmar tacitamente, obviamente, que o dia anterior só pode ser o sétimo dia. E se o domingo é o primeiro dia da semana, a gente pode ter a certeza de que o sábado, o sétimo, que é o sétimo dia, é o sábado que permanece, o dia que o Senhor exige que toda a humanidade, então, observe. Isso aí é muito claro. Então, sábado é uma palavra hebraica transliterada. Só para a gente ter uma noção, só para eu explicar isso aqui um pouquinho, para vocês entenderem o que a diferença entre tradução e transliteração. Então, às vezes a gente ouve a palavra foi transliterado, né? Transliterado não é traduzido. Por exemplo, se você pegar a palavra copo em inglês, é glass. Então, se você pegar a palavra glass, a tradução é copo. Nós traduzimos por copo, isso é tradução. Agora, se nós fôssemos fazer uma transliteração, a gente pegaria, por exemplo, a palavra glass e a gente, ao invés de usar copo, a gente usaria glasses ou glasses ou gliesses ou algo que fosse muito parecido com o som original e mantinha-se essa palavra agregada ao à nossa língua. Vou dar um exemplo, a palavra detalhe. Detalhe é uma palavra francesa, então, que significa mínimo, né? Então, a gente usa a palavra detalhe. Então, quando a gente, inclusive, até uma redundância, né? A gente fala mínimo detalhe, porque o detalhe já é mínimo, né? Então, a palavra detalhe, por exemplo, ela é uma palavra transliterada, não traduzida. Ela tem uma tradução, mas a gente usa essa palavra transliterada. Então, a palavra sábado não é uma tradução, é uma transliteração. E eu entendo que o Espírito Santo impediu os tradutores de tentar atribuir significados. Não só sábado, a palavra sábado, que no hebraico é Shabbat, né? Não só sábado, mas há outros termos bíblicos, por exemplo, como
Cherubim, nós traduzimos por querubim, percebe? É uma transliteração. O Ramen é amém. Selá, continua Selá. Urim, Tumim, ou seja, nós usamos esses termos hebraicos. Então, e muitos outros termos que a gente tem na Bíblia, incluindo o sábado. E qual que era o propósito do Espírito Santo em fazer isso, que é uma crença que eu tenho? É que nós devêssemos, ao olhar para esse termo, a gente deveria buscar mergulhar no significado original. Porque se a gente já pega a tradução, a gente não mergulharia no significado. Agora, quando você tem o termo cherubim, ou querubim, amém, selá, turim, umim, shabá, né, o propósito, então, é que muitas vezes, né, uma frase bastante longa, a gente vai precisar de uma frase, às vezes, bastante longa, para expressar o significado dessa palavra ou dessas palavras de forma completa. Quando a gente pega os gramáticos ou os lexicógrafos, né, os léxicos, eles desistiram da tradução do Shabá, porque talvez tivesse que usar uma frase muito longa, né? Então, eles dizem simplesmente que a palavra Shabá, ou sábado, significa descanso. Aqui eu já pontuei isso, e eu volto a frisar aqui, até para deixar registrado, que nós não guardamos o sábado. Nós não guardamos o sábado. Porque sábado é o nome de um dia, que a gente dá um dia, né? O dia de... Então, sexta, sábado, domingo. Mas quando a gente vai na Bíblia, a gente guarda o sétimo dia. Eu já falei isso, mas eu volto a frisar. Nós não guardamos o sábado, nós guardamos o sétimo dia. E a pergunta é, como é que nós guardamos o sétimo dia? Shabando. A gente pode dizer assim, ou descansando. Então, se Shabá significa descanso, mas nós vamos ver que é muito mais do que isso daqui a pouquinho, porque foi traduzido como descanso, mas vocês vão perceber que é muito mais profundo. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, a gente guarda o sétimo dia num formato. Qual é o formato? Em formato de sábado. E por que nós não guardamos o sábado? Nós guardamos o sétimo dia. Porque se eu guardar o sábado, eu posso pegar sábado e colocar em qualquer dia da semana. Ou seja, desde que eu faça, e essa é a mentalidade de muita gente aí no mundo, desde que eu faça de qualquer dia da semana, eu faça dele um sábado, ok, eu estou guardando um sábado. E eles não estão errados. Agora, quando Deus especifica, né, que lembra-te do dia do sábado para o santificar, ele não fala lembra-te do sábado, ele fala lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia, aí ele determina que o sétimo dia é o dia de descanso. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele quando? No sétimo dia, não farás nenhuma obra, porque ele é um sábado. Sábado é como você o guarda. Então, se alguém te perguntar assim, qual dia da semana você guarda? Você diz, eu guardo o sétimo. Ah, você não guarda o sábado? Não, eu guardo o sétimo. Porque sábado você pode colocar em qualquer lugar. Agora, o sétimo dia, não. O sétimo dia é específico. Então, Deus falou, o sábado tem que ser colocado no sétimo dia. Ele não pode ser colocado em qualquer outro dia. Percebe? Por isso que eu tenho mudado a minha linguagem. Que dia você guarda? Eu guardo o sétimo. Ok? Em como? Em forma de sábado. Então, vamos continuar aqui. Se bem que é verdade que o resultado da guarda do sétimo dia é o descanso, é muito óbvio que a palavra descanso, ela não fornece a etimologia do termo. Bem, eu vou trazer para cá, então, para o nosso estudo, um advogado de Edimburgo, que viveu aí nos meados do século XIX, chamado Robert Cox. O que ele fez? Ele passou a vida inteira coletando livros e panfletos sobre o sábado, apesar de que ele não fosse um observador do sétimo dia. E aí, em 1865, Robert Cox,
ele publica uma obra em 2 volumes. Em inglês, ela é escrita assim, The Literature of the Sabbath Question, ou Sabbath Question. Nessa obra, ele cobria todas as declarações, ou cobriu, importantes feitas, tanto na Bíblia e pelos judeus sobre o assunto, ou seja, o assunto do sábado, e então deu todas as declarações feitas também. Então ele pegou o que a Bíblia dizia, o que os judeus diziam, o que os pais da igreja, o que os primeiros historiadores diziam sobre o sábado, sobre o 7º dia. Aí ele trabalha meticulosamente, através de todos os escritos, de todos os autores que na época ele pôde encontrar. Eu queria que vocês pensassem, um homem que não guardava o 7º dia como um sábado, ok? Ele se dedica tão profundamente. Vê se não é... Eu fico impressionado. Como é que Deus utiliza pessoas que muitas vezes vão além da nossa compreensão? Por que Deus não usou um sabatista? Por que Deus não usou um adventista, um batista do 7º dia, ou qualquer outro que guardasse o sábado? Deus pega exatamente um homem que não guarda o sábado, ou que não guarda o 7º dia. Então ele trabalha meticulosamente os autores todos que ele pôde encontrar na época, e que haviam tratado do assunto até o momento da publicação do livro. Dizem que o compêndio que ele produziu nunca, sobre o sábado, nunca foi igualado. Então, ele também publicou um livro que incluía todas as declarações sobre o sábado feitos pelos reformadores. Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, Cranmer, Knox. Ele pegou toda essa galera, todos os reformadores. E o que eles falaram sobre o sábado? E ele publica isso. É uma pena que esses livros a gente não tem em português. Nosso país é ruim mesmo, viu, gente? Brincadeira. Literatura, o livro, um monte de porcaria se publica aí no Brasil. Coisa como essa, a gente não tem ainda nem em espanhol. Então vamos dar uma olhada um pouquinho nessa palavra Shabbat, ou sábado. É interessante que um deles, né, que pode parecer até uma invenção da imaginação para alguns, mas atrai a gente por causa da maneira muito bacana que essa palavra se encaixa nos ensinos das Escrituras. Quando a Bíblia diz a lei e ao testemunho. É interessante que o que forma o Shabá, olha interessante, o B é dobrado pelo Dagesh. Você coloca Sabá, ele tem S-A-B, B de novo, A-T-H, Shabá. Então, tem 2 Bs ali. O que Cox ele sugere? Ele sugere melhor, que a palavra Shabá, ela consiste em 2 sílabas, Sab e Bath, ou Bat. Quando você junta as duas, fica Sabat, ou Shabat. Né? Então, ele passou a analisar a palavra separada, Sab e Bat. B-A-T-H, primeiro C-A-S-A-B e depois B-A-T-H, que é o Sabbath. Então, ele começou a analisar e ele viu que Sab, disse ele, tem A-B. O hebraico, quando você olha para a palavra A-B, é o hebraico para a palavra pai. Tanto que Cristo, ele na cruz, ele diz Abba. Abba. A palavra AB, e aparece ali. Então, a palavra Shabbat começa com S, depois AB. E AB significa pai. Ou abade, ou abadia. É interessante isso. Então, o prefixo S que vem antes, que não é sab. Então, o AB significa pai. E o S é uma abreviação do hebraico Ish. 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 É uma abreviação. Que significa o quê? O que significa Ish? Significa homem, ou viril, no sentido qualitativo, não de gênero. Pode ser homem ou mulher, mas no sentido de virilidade. Eu posso ter uma mulher viril,
um homem viril, né? Com força, né? Então, a gente vai ver que a palavra tem uma palavra semelhante no latim, que é a palavra vir, de onde vem virilidade, de onde vem virgem. Então, quando você converte ab, que é pai, e sab, que é sab, eu tenho um homem respeitoso. Então, a palavra sab, na sua tradução, ela quer dizer o quê? Homem respeitoso. Ou seja, olha que interessante. Vamos continuar, vocês vão gostar, vocês vão ouvir aqui agora. Então, olha só. Essa sílaba sab, então, conclui ele, tem o significado de pai respeitado, pai reverenciado, ou alguma coisa equivalente. Está entendendo? Olha que interessante. Você conhecia esse estudo da palavra Shabbat? Agora, a segunda palavra, ou a segunda sílaba, que não é sabat, agora nós vamos olhar o bat, que é o B-A-T-H, ou bath em inglês. O que Cox sustenta? Que também essa palavra tem um prefixo de, que significa ou, na verdade seria o quê? Uma preposição, né? Ou em, né? Ou em, então B é ou em. E at ou et significa um sinal. O que isso lembrou vocês, gente? O que isso lembrou vocês? Significa que Shabat, juntos eles dois, designam um sinal, um local de descanso. Então, olha que interessante. Aí, entrando um pouquinho no Apocalipse, por que alguns dizem assim para nós, vocês são malucos, falarem que o sábado é o sinal. O sinal não, é o sinal, a gente é selado pelo Espírito Santo. E é verdade. Se alguém disser que o sábado é o selamento, está errado. O selamento, segundo a Bíblia, é feito pelo Espírito Santo. Porém, o sinal de que você foi selado pelo Espírito Santo é se o Shabá está no seu coração. Por quê? Porque, olha bem, quem tem o Shabá, o que está dizendo? Eu estou tranquilo. É isso. Então, eu tenho um sinal na minha testa. Eu tenho o nome do Pai. Olha que textão, hein? Eu tenho o nome do Pai. Aliás, Deus não vai errar a minha testa. Olha só. Se ele errar a minha testa para assinalar, nossa, estava ruim de mira, porque realmente a testa está alta. Então, olha só. Quando a Bíblia fala que Deus vai escrever o nome dele aqui na testa, que é o caráter dele, significa que eu estou sinalizado, ou seja, eu fui selado pelo Espírito Santo com o caráter do Pai, e aí quem vai olhar para minha testa vai ver alguma coisa? Não, não vai ver. Meu testão vai estar cada vez mais rápido, que está tudo acabando. Então, vai estar aqui algum sinal na minha testa? Não, não vai. Não vai estar nenhum sinal na minha testa. Mas como as pessoas saberão? Como é que o anjo saberá quando as pragas caírem sobre a terra? Como é que o anjo saberá que eu serei selado? Como é que ele sabe? Será que ele vai ver alguma marca? Não, ele não vai ver uma marca. É porque o sinal de que eu fui selado é que eu tenho descanso. Em quem? No Pai. Eu estou na casa do Pai. Eu estou guardado dentro da caixa. Lembra que eu falei? Não foi aqui que eu falei. Foi no sermão da Rimelinda. Que quando Salmo fala assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É estar dentro da lei. É estar dentro da caixa. Pensa, isso é uma linguagem do santuário. Quando... pensa bem, aqui está a caixa,
né? Aqui está a arca, a lei está dentro da arca, em cima está o propiciatório. O propiciatório representa não só a propiciação, mas o governo que está fundado sobre a lei, tanto que a Shekinah estava ali. Então, o governo de Deus está sobre a lei, é fundamentado sobre a lei, e aí Deus convida. Você atravessou, você entrou no pátio, passou pelo processo de justificação, você foi batizado, você entrou no santo, você foi santificado, porque no santo estão os elementos da santificação. Agora, Deus, por causa da santificação, pode te levar à presença dele. E aí ele te coloca dentro da caixa. Significa que a lei está em você. Você está abaixo, ou seja, você está sob o controle, sob o domínio do rei do universo, de todo o sistema governamental do rei do universo. E aí, o que diz lá em Salmo 91? Porque praga alguma chegará até você. Quando os anjos saírem do santuário. E por que os anjos em Apocalipse 17, 16, perdão, ele 15, 16, né? Acho que é onde fala das pragas. Porque quando ele sai do... eu acredito que sim, viu, Marcelo? Porque quando ele sai pelo... Os anjos saem do santuário, eles saem do Santíssimo. E por que eles saem do Santíssimo? Para derramar praga sobre o povo, sobre os ímpios. Porque eles têm que sair do Santíssimo para mostrar para o mundo que eles estão saindo de lá porque a transgressão é em relação àquela lei. E porque eles transgridem aquela lei, os anjos saem de onde está a lei para dar a retribuição para os ímpios por não terem guardado aquela lei. Porém, quem estiver dentro da caixa, quem estiver dentro da caixa, quem estiver dentro da lei, vai habitar a sombra do Altíssimo. E quem habita na sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansa. Olha a palavra que ele usa, a palavra descansa. E por que descansa? Ele descansa porque ele está selado. Onde é a casa do Pai? E aí ele diz, mal algum te atingirá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele, e aí vai, entra o salmo em diante. Para que não tropece teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão, porque a mim se apegou com amor. Lembra daquela... Isso aí vamos dizer assim, é um bálsamo para esse tempo terrível pelo qual o mundo estará passando. Portanto, esse Shabá, ele é um local de descanso. E ele é o sinal do selamento, porque quem for selado estará descansando. E o sábado é o sinal visível de que você descansa no Pai. Porque você para tudo que você está fazendo. Você está dizendo, olha, eu não dependo de mim para poder me alimentar, eu não dependo de mim para ganhar dinheiro. Eu estou parando esse dia, porque eu reconheço que eu estou no local de descanso, como era Betseba, lembra? Batseba, na casa, Betseba significa na casa de um juramento, ou Elizabeth, Deus é o juramento da sua casa, ou Bethlehem, no sinal da casa do pão. Então a sugestão de Cox é que o sábado pode significar algo como no sinal, ou no local de descanso do Reverendo Pai. Então, o que significa Shabá? No local de descanso do Pai poderoso, no local de descanso do Reverendo Pai. É por isso que aquele que entra no sábado para descansar, ele entra no descanso do Pai, na casa do Pai. E a casa, eu não estou falando que é a igreja, nesse sentido, como a gente vai agora de manhã. Aliás, hoje eu prego 2 vezes. O primeiro horário na Progresso, segundo horário no Ermelinda, continuando no Ermelinda sobre o santuário. Então, é muito interessante isso. Você já tinha pensado nisso? Que o sábado tem essa explicação, segundo Cox? Então, se ele estiver correto, e a definição certamente se encaixa muito bem com a declaração que eu já falei aqui do próprio Senhor Jeová, de que o seu sábado é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico.
Eu estou aceitando essa etimologia até que alguém venha e diga que eu estou errado ou que é outra coisa. Então, lá no Sinai, o Senhor também acrescenta que na Terra Prometida, guardem isso aqui agora, gente, vocês vão ouvir isso demais. Esse termo que vocês vão ouvir aqui agora. Só coloca aqui nos comentários, ou se vocês quiserem colocar depois, quando eu abrir a mensagem lá no celular, o que vocês acharam dessa definição de Shabá? O que isso fez? Na minha cabeça bugou, assim, eu falei, nossa, cara, é muito louco isso. E aí Satanás vem, aí quando o diabo vem e coloca o domingo no lugar do sábado, ou seja, quem guarda o sábado está no descanso do seu pai. Quem guarda o domingo está no descanso do seu pai. Boa sorte. Boa sorte para esse. Tá? Boa sorte para esse. Que entra no domingo no descanso do seu pai. Eu prefiro entrar no descanso do meu pai. Cada um entra no descanso do pai que quiser, né? Nosso papel é contar. Agora você escolhe aonde você quer descansar. Se você quer descansar nos braços do Abba ou se você quer descansar nos braços do demônio. Aí a escolha é sua. Eu faço fé de que você descanse nos braços do Pai. Então, no Sinai, o Senhor também acrescenta que na Terra Prometida, isso não aconteceu no deserto, Israel deveria considerar o primeiro dia. E, aliás, deixa eu fazer um comentário aqui, gente. Se depois vocês puderem anotar, voltar lá no YouTube, lá no canal é de graça, e sempre será, lembra disso. Agora, o Apocalipse vai ser de graça, não, tá? Brincadeira, vai ser também, é de graça, sempre será. Então, assim, hoje eu estou engraçadinho, né? Então, olha só, o que é importante vocês eu deixar muito claro aqui com vocês é o seguinte, gente, vá lá no YouTube depois, reveja, porque agora, principalmente agora, a partir de agora, na questão das festas, está tudo muito interligado. Se você não entender uma coisa, você não vai entender outra. Então, agora, eu não sei como é que você está deitado, você está acordado, eu não sei o que você está fazendo. Mas olha só, ativa a tua atenção no que eu vou falar agora. Ativa a tua atenção. Não deixa nada dispersar você, tá? Para você ficar bem ligadaço aqui naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou dizer, ok? Porque isso aqui é importante para entendermos tudo que virá pela frente. Estou muito feliz, estamos com 26 pessoas aqui, tá muito legal, muito bom. Então, olha só. Então, vamos lá. Então, quando chegasse na Terra Prometida, Israel deveria considerar o primeiro dia de cada mês, lembrando que os meses em Israel eram lunares, eles não eram solares. Então, eram meses, 12 meses de 30 dias. Então, o ano em Israel tinha 360 dias todos os anos. Tinha essa história de 29 de fevereiro, 28 de fevereiro, 31 para cá, 30 para lá. Foi o jeitinho que eles deram para ajeitar as coisas. Porém, em Israel era simples. Por que era muito claro? Porque o ciclo lunar é de 30 dias. É de 30 dias. Então, Israel também devia considerar o primeiro dia de cada mês o dia da lua nova. E esse primeiro dia de cada mês era um momento para relaxar da intensidade do seu trabalho. Veja, esse festival da lua nova, ele não exigia a cessação de todo o trabalho que ganhasse a vida. Mas ele oferecia oportunidades regulares para a comunhão com o céu. Agora, haviam duas luas novas. As de Nissan, o primeiro mês, e o de Tishri. Tishri, que era o sétimo, então Nissan ou Abib, era o primeiro mês, que tudo indica que era ali entre março e abril, e Tishri. Se você tem
Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Sétimo mês, outubro. Te lembra alguma coisa? Outubro, 22 de outubro, 1844. Lá na frente, então vamos ver isso. Então, primeiro mês, entre março e abril, sétimo mês, em torno de outubro. Então, o primeiro dia desse mês, Nissan, ou seja, lá na frente nós vamos entender por quê, e o Tishri, que era o sétimo, aí sim, eles deviam ser dias de ano novo. Então, eles tinham 2 dias de ano novo. Que doido, né? Então, Israel tinha 2 dias de ano novo. Eles tinham um ano novo em março, final de março, abril, e um ano novo em outubro. Então, vamos lá. Por que era? Que 2 anos novos? Não entendi isso, não. Vamos entender agora. O Senhor, então, decreta, é um decreto, que Nissan, ou Abib, que era o primeiro mês, era o mês do êxodo, quando eles saíram da escravidão dos egípcios. E ali, em Nissan, deveria começar o calendário hebraico. Então, o ano, de fato, começava em Nissan. Nissan não é aquela caminhonete, tá, gente? Então, os judeus, eles entenderam que Moisés determinou que Nissan deveria ser o primeiro mês para os festivais. Então, isso aqui é muito importante, gente, porque nós vamos falar de vários festivais nos nossos estudos aqui. Não percam, gente, não percam esses estudos. Isso vai dar uma bugada na cabeça de vocês. Vai abrir o entendimento. Fala, meu Deus, como é que eu não vi isso? Segura a onda aí que vocês vão amar. Esse estudo de santuário não vai terminar para baixo, vai terminar apoteótico. Acreditem, porque eu já estudei tudo, né? Então, vamos dizer assim, eu já vi o que vai vir pela frente. Então, ele deveria ser o primeiro mês para os festivais. Por quê? Porque ele os tirou do Egito naquele mês. De tal maneira que, neste mês, que é Nissan, começa o ano com todas as solenidades que eles deveriam observar para a honra de Deus. Entende? Agora, embora ele tenha preservado a ordem original dos meses, né? Quanto à venda, compra, assuntos comuns, mas esse dia era muito especial. Agora, e a lua nova de Tishri? Eu disse que haviam 2 anos novos, né? Início, 2 anos novos. Ele marcava o início do ano civil, enquanto a lua nova de Nissan indicava o início do ano religioso. Esses dias especiais, tanto de Nissan quanto de Tishri, eram dias de lua nova que proporcionavam, eles davam oportunidade para o povo revisar o passado deles e planejar o futuro. Então, durante o primeiro mês de Nissan, no primeiro mês, tá? No primeiro mês, que era Nissan, o mês que abriu o calendário religioso, e Tishri abriu o calendário civil. Importante isso. Então, no primeiro mês de Nissan, eu, inclusive, vou falar um negócio aqui para vocês agora, e vou deixar registrado aqui, sem nenhum problema, mesmo que lá no futuro alguém veja isso e ache, esse cara é maluco, mas quem que não é, né? Eu tenho uma impressão, e nós vamos estudar isso, que se a análise que a gente faz das festas do santuário é o calendário que Deus deixou para nós, dos eventos que aconteceriam até a sua volta, então Jesus provavelmente volta em algum dia da semana, que eu não sei qual é. Antes vocês falam que estão marcando data, porque eu não estou. Então, qual dia? Não tem dia. Qual ano? Não tem ano, não sei, eu não sei. Aliás, nem é para especular isso.
Mas uma coisa eu posso afirmar. É provável que Jesus volte no mês de outubro. Em um mês de outubro. Qual dia? Não sei. Qual ano? Não sei, ninguém sabe. Mas é muito provável que seja no mês de outubro. Então fique esperto com os outubros. Comece a se preparar em setembro. Aliás, comece a se preparar no primeiro dia do mês de setembro. Desculpa, no mês de outubro. Primeiro dia, quando tocar a trombeta. Só que a coisa não é bem assim, né? Mas nós vamos estudar isso mais à frente, tá? Eu só estou dando aqui um spoiler para vocês, tá bom? Beleza? Então vamos continuar. Então, vamos lá. Durante o primeiro mês de Nissan, além da festa da lua nova, que todo primeiro mês era uma lua nova, mas Nissan e Tishri eram luas novas especiais. Isso ocorria no primeiro dia. A Páscoa, então, primeiro dia, lua nova, abriu o ano, no dia 14, né? Então, ocorria a Páscoa. Na verdade, o ciclo que apontava para todo o processo de redenção, ele começava exatamente com a Páscoa. Logo após a Páscoa, você tinha ali 7 dias de pães ázimos. Essa é a aula que nós vamos ver mais à frente, tá? E ele durava uma semana. Então, se dia 14 era Páscoa, uma semana, dia 22, então de 14 a 22, se estendia a festa dos pães ázimos. Isso incluía uma apresentação do feixe de ondas. O que era o feixe de ondas? Era a festa das primícias, da cevada, no dia 16. E 50 dias após essa oferta de grãos, veio o Pentecoste. Eu quero explicar uma coisa para vocês aqui, que eu estou pedindo às vezes licença para sair. É que eu vou contar, eu estou indo ao banheiro, que eu estou tomando uma coisa chamada furosemida. E me faz fazer muita água. Eu vou precisar sair de novo. Só um minutinho. Infelizmente. Não tem jeito. Muito bem. Voltando aqui. Teve uma pessoa que até saiu, tá vendo? Tem paciência, não. Então, o que era o feixe de ondas? Só para a gente, ou das primícias. Era assim, a Páscoa acontecia no dia 14, no dia 15 começava a festa dos pães ázimos, que era o pão sem fermento. 7 dias comendo pão sem fermento. No terceiro dia, ou seja, no dia 16, então, 14, 15, no dia 16, eram oferecidas as primícias. O que era primícia? Eles fizeram o seguinte, perto de Jerusalém, havia uma plantação de cevada. Era um campo reservado para plantar, que era plantado. Essa cevada era plantada no mesmo tempo que toda a cevada em Israel era plantada. Então, quando a cevada estava pronta para a colheita, nenhum israelita podia começar a colher nada, sem que, primeiro,
fosse nesse campo separado, cortasse ali um molho, e a esse molho era levado ao templo e ali apresentado. Então o sacerdote fazia esse movimento. Vocês conhecem alguém que faz esse movimento? Lembra que gente, meu Deus. Lembra que Daniel falava que haveria de aparecer um poder, chifre pequeno, que vamos dizer assim, poluiria. Eu não estou lembrando da palavra correta agora. Se alguém lembrar da palavra, me coloca aqui no chat, por gentileza. Mas é como se ele abominasse, ele fizesse abominações no santuário. Quem é que faz isso aqui? Lembra? Tem alguém que faz isso. Pega um negócio na mão, levanta, faz assim, faz assim. Quem é que faz isso? Vocês já viram alguém fazer isso? Uma certa religião fazendo isso? Era a mesma coisa que acontecia no santuário. Então o sacerdote pegava o molho, levantava, né? Fazia um movimento perante Deus. O que ele estava dizendo? Estamos aqui oferecendo o primeiro para o Senhor. Isso, Mari, o padre. Então, o padre, o papa, todo mundo faz isso. Então, estamos oferecendo o primeiro para o Senhor. Perfeito? E a igreja é católica mesmo. Bem colocado aqui. É isso. E esse poder, ele perverteria as coisas do santuário. Então, se você pegar, você vai ver, é um fato. O sacrifício foi, muitas vezes, substituído pela penitência. O batismo, que era por imersão, colocaram por aspersão e começaram a batizar crianças. A palavra foi tirada do povo, né? A oração agora e a intercessão, lá aí já era a mesa destruída, lá o altar de incenso, que era onde apresentava as orações diante de Deus. Agora você ora para um santo, que já morreu, que nem santo era, e que morto não sabe de nada, e um padre faz a intercessão, né? E eles apagaram a luz do mundo, do candelabro, porque a palavra foi extinta. Aí entraram no Santíssimo, se não fosse suficiente, destruíram a lei de Deus. Disseram que agora o pontífice o Papa era o supremo pontífice entre Deus e o homem. Gente, eles bagunçaram o santuário inteiro. E Satanás atacou o santuário de forma violenta. Quem não entende o santuário não entende Daniel. Essa é uma verdade. Por isso que o povo que não estuda o santuário fala um monte de bobagem em relação a Daniel, em relação ao Apocalipse, porque não entende o santuário. Nem olha para o santuário porque acha que estudar o santuário é ser judaizante. Tem nada a ver. Né? Deus deu o santuário para os judeus para que eles pudessem espalhar isso pelo mundo. Não era uma coisa assim, isso é de vocês, fica com isso aí, isso é só de vocês. Não é verdade. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. Mas voltamos aqui à questão do santuário. Então, o feixe era apresentado, não era? Agora, pensa na morte de Jesus. Eu só vou dar um spoiler, porque lá na frente eu vou falar disso com mais profundidade. Jesus morreu no dia da Páscoa, não é? Então, no dia da Páscoa, Cristo morre. No dia 14 ele morre. Jesus morreu exatamente no dia 14 de Nissan. Então, a morte de Jesus deve ter ocorrido ali entre março e abril. Tá? De fato, aconteceu ali. Agora, Jesus, então, o corpo dele, que era o pão, é colocado naquele túmulo sem fermento, ou seja, sem corrupção. O corpo dele não viu corrupção, nem pecado, nem apodreceu, vamos chamar assim. Ok? E no dia 16, que é no domingo, quando ele ressurge, o que ele faz? O que diz a Bíblia? A Bíblia é detalhista nisso. Ela diz assim, que no dia da ressurreição de Cristo, cerca de 500 santos ressuscitaram, apareceram em Jerusalém. E esses santos foram para onde? Esses santos foram as primícias, que quando Cristo fala para Madalena assim, Madalena, não me toque, porque eu ainda não subi ao meu Pai, tá? Eu não subi ao meu Pai. É isso. No domingo, ele estava subindo ao Pai para ser o seu sacrifício
aprovado, ok? Então, o sacrifício dele é aprovado. E aí, o que ele apresenta perante o Pai? As primícias, os primeiros. Então, ele se apresenta e apresenta que aqui já estão só um pouquinho. Gente, por isso que eu falo para vocês, a multidão de salvo vai ser gigante, cara. Gigante. Sabe por quê? Porque olha só, eu queria que você pensa comigo, faz essa análise, pensa comigo. Havia um campo perto do santuário, o sacerdote ia lá e cortava um pouco, só um pouco, um feixe de cevada. Nem era o campo todo, não. Era um pouco daquele campo que estava ali, um pedacinho. Agora, eu queria que você imaginasse. Aquele pouquinho representava todo Israel que estava colhendo a partir daquele momento. Você pode imaginar quanta cevada era plantada em Israel todo ano? Todo ano. E era apresentado só um molho no santuário. E a partir daí, vinha a colheita. Podia colher. E aí, quanta cevada? Muita cevada. Agora, pensa bem. Por que Jesus não levou uma pessoa só? Sabe quantos ele leva? 500. Maravilhoso. Se o molinho dele tem 500 pessoas, o que você acha que vai ser a colheita toda? Para, gente. Você entendeu agora? Porque João olha e vê uma grande multidão. Vai ser milhões, gente. Graças a Deus, eu quero estar no meio, não quero nem saber. Se eu sou primícia, se eu sou o último, não quero nem saber. Se eu vou ter uma casa de ouro, se eu vou ter uma casa de pau a pique, eu não quero nem saber, eu quero estar lá. Eu quero a minha vaga. Entendeu? Faz isso aí, fala assim, Senhor, eu quero a minha vaga. A nossa vaga já está garantida em Cristo, né? Mas agora a gente só precisa confirmar essa vaga quando ele voltar aqui. Eu espero que todo mundo que esteja aqui, todo mundo que vai assistir isso, possa ter a sua vaga garantida naquele dia. Coisa linda, né? Olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje. Então, essas três celebrações, esse é o ponto, Cristo cumpriu tudo. É isso que eu quero deixar para você. Se as festas foram cumpridas, e vocês verão que elas são cumpridas no tempo, e tem um texto de Ellen White que fala isso, nós vamos ver isso mais à frente, eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, que é por isso que eu falo que vai ser em outubro. Vai ser em outubro, em algum momento. Agora, qual ano? Não sei. Não sei qual ano. Não faço ideia de quando será. Isso eu não posso saber. Ninguém sabe. Então, voltando aqui. Essas três celebrações, as festas da Páscoa, o feixe de ondas, e aí 50 dias depois vinha o Pentecoste, que constituía a primavera, ou o ciclo festivo inicial. E olha que lindo isso. 50 dias depois vinha o Pentecoste. E quando você olha e vê que da morte de Jesus até o momento que ele vai embora, são 40 dias. 10 dias depois, o Espírito Santo desce, cai ali sobre os discípulos no Pentecoste. Quantos dias são 40 mais 10? Não são 50? Sim ou não? Então, 14 Jesus morre. Começa a festa dos pães asmos, sem fermento, que Jesus não apodreceu, não viu corrupção, nem de um jeito nem de outro. No dia 16, era apresentado o molho. No dia 16, Jesus apresenta o molho. 50 dias depois, era a festa do Pentecoste. 50 dias depois, o Espírito Santo desceu. Ou seja, todo o calendário da salvação
está registrado no santuário, gente. Por isso que a Bíblia diz em Salmo, o teu caminho, ó Senhor, está no santuário. E as pessoas não querem estudar o santuário. Se essas festas representam datas, não datas dia, mas uma sequência de eventos, e que ocorreram dentro dessa sequência, a volta de Jesus tem que acontecer dentro dessa sequência, ué. É óbvio. Não tem conversa. Então, depois do Pentecoste, nós temos então aqui Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecoste, né? E aí seguiram-se 4 meses de verão. Nesses 4 meses de verão, que é maio, junho, julho, maio, junho, julho, agosto e agosto, né? Na verdade, não, né? É maio, não, junho. Junho, julho, agosto, setembro, porque isso vai um mês inteiro e 50 dias chega até maio, no nosso calendário. Então, entra junho, julho, agosto, setembro, até setembro, o povo apenas observava sábado e luas novas, certo? Muito bem. Aí, no primeiro dia do 7º mês, que era outubro, que era o mês de Tishri, aí o calendário civil começava, ou seja, o primeiro dia do mês de outubro, que é o mês de Tishri, ou o mês de Tishri, que é o mês de outubro para nós, era a segunda lua nova mais importante. A primeira era ali no mês de Nissan, a segunda lua nova, que ali era em março, abril, e aí a segunda lua nova era outubro, certo? Ali em setembro, outubro, e aí o calendário civil começava. Essa importante lua nova era chamada, veja bem, nesta lua nova, gente, isso aqui nós temos que guardar isso. Nesta lua nova, que era a lua nova do mês de Tishri, porque às vezes as pessoas não entendem, é por isso que eu sou tão repetitivo. Vamos repetir? Tinham 12 festas de luas novas. Todo mês tinha uma lua nova. Porém, haviam 2 luas novas que eram as mais importantes. A lua nova do primeiro era sempre no primeiro dia de cada mês. Primeiro dia de cada mês, 12 luas novas. Havia ali, não precisava parar de trabalhar, mas era um dia de reunião, enfim, tinha trabalho, mas eram trabalhos leves. Mas o dia de lua nova de Nissan e o dia de lua nova de Tishri, Nissan, início do calendário religioso, Nissan, Tishri, início do calendário civil. Nessas 2 luas novas, o primeiro dia do mês deles, né, que a gente tem que olhar direitinho quando cai isso para nós, mas é ali março, abril e o outro setembro, outubro. Ali eram 2 luas novas especiais, que eram consideradas como se fossem sábados. Não é relacionado ao 7º dia. Ok? Não era o sábado dos 10 mandamentos. É por isso que quando Paulo fala lá, né, estou dos sábados e não sei mais o que, ele está falando desses sábados, não do sábado da lei. Quando ele fala que Cristo cravou na cruz a lei em forma de ordenanças, ele está falando de todas essas ordenanças. Ordenanças. Mas o calendário do santuário continuou. Por que ele continuou o calendário? Porque, inclusive, o Pentecoste acontece 50 dias depois que Jesus morre. Se Jesus tivesse cravado o calendário que mostra todo o plano da redenção na cruz, não teria Pentecoste 50 dias depois. O Pentecoste podia ocorrer a qualquer momento. Por que esperaram 50 dias para acontecer o Pentecoste? Porque Deus estava seguindo o calendário que estava planejado no santuário desde o começo. Tá claro? Então, essa importante lua nova, ou seja, do mês de Tishri, ela era chamada de Festa das Trombetas, ou Rosh Hashanah, que anunciava o próximo dia da expiação, que era no dia 10. Então, no final de 10 dias de penitência, acontecia o dia da expiação. Que, aliás, essa é a última festa que a gente vai estudar aqui no santuário. Vai ser nossa última aula sobre o dia da expiação.
Então, 5 dias depois disso, 5 dias depois da festa ou do dia do Yom Kippur, havia a festa dos tabernáculos, que era o clímax do ciclo festivo anual. Então, essas 3 reuniões do 7º mês, a festa das trombetas, que era a abertura do mês de Tishri, o dia da expiação, que acontecia 10 dias depois, e a festa dos tabernáculos, que constituía as festas de outono. Nessas festas, o Senhor legisla 7 sábados cerimoniais. Ou seja, esses eram observados como sábados semanais. Qualquer dia da semana que ocorresse, a gente considerava eles como sábados cerimoniais. E aqui eu vou terminar a aula de hoje. Mas eu quero terminar, porque 8 horas eu tenho que sair de casa para poder fazer os 2 sermões de hoje. Gostaram da aula? Eu só quero explicar por que eu acredito que será no mês de outubro. Dentro do nosso calendário, olha que interessante. Eu vou contar isso para vocês. Vou adiantar isso um pouquinho. Olha que interessante. 10 dias antes, 10 dias antes do dia do Yom Kippur, tocavam a trombeta. Essa trombeta, ela tinha um bocal de prata. E prata, na Bíblia, é obediência. 10 dias depois, acontecia o dia do Yom Kippur, que era a purificação do santuário. E durante 5 dias depois, acontecia a festa dos tabernáculos, que era a festa das barracas. Sabe o que era essa festa? Os israelitas saíam de onde eles estivessem. E eles iam todos para Jerusalém. Não havia hotel para todo mundo. Então eles traziam o quê? Barracas. Eles ficavam em barracas. Para lembrar o quê? Para lembrar o tempo que eles passaram no deserto, em barracas. Isso tudo era fantástico do ponto de vista cerebral, viver essa experiência. Agora eu quero que você pense comigo. 10 dias antes. 10 dias antes. 10 anos antes, Guilherme Miller começou a tocar a trombeta de prata. 10 anos antes. 10 dias antes do dia do Yom Kippur. 10 anos antes, Guilherme Miller foi chamado. Eu acho que ele era metodista, batista, não me recordo agora, e Deus o chamou. Um homem que nem queria ir, mas Deus o chamou. Ele falou, olha, se alguém me chamar para pregar, eu vou. Mas ele não montou na internet igual eu estou indo pregar na igreja da... Ele ficou quieto, até que alguém bate na porta dele e fala, olha, o tio fulano de tal está convidando você para pregar. Ele entendeu isso como uma... Ele era batista, obrigado, Esmeralda. É isso mesmo. Era como Deus falou assim, ele entendeu que isso era um chamado de Deus, e ele foi pregar nessa igreja e começou a falar sobre o que ele havia estudado, sobre Daniel. Até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. 10 dias antes era tocada a trombeta de prata. 10 anos antes, Guilherme Miller tocou a trombeta. Por que eu gosto de colocar a prata? Porque Guilherme Miller, naquele momento, estava começando a cumprir uma das mensagens dos 3 anos. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Ou seja, a mensagem dos 3 anjos, eles têm uma mensagem central. Eu estou dando um spoiler do Apocalipse, né? Ele tem uma mensagem central, um convite à humanidade para a obediência. Quem não obedecer, vai acontecer com ele as próximas trombetas. Se alguém adorar a besta, a sua imagem, ou seja, se alguém não obedecer a Deus, né? Babilônia caiu a grande Babilônia. Ou seja, Babilônia caiu, todo mundo que não obedecia o que está na lei cai, aí são participantes das pragas, há uma mensagem que está sendo dita ali. Por isso que a trombeta era, lá no tabernáculo, era de prata. O bocal era de prata. E olha que interessante, o primeiro toque era longo, o segundo toque era repicado,
E o terceiro toque era o mais longo de todos. Quando você vai no Apocalipse, você vai ver que o primeiro toque tem poder, o segundo toque, ele não tem poder, então ele provavelmente é um toque repicado do anjo, é uma mensagem repicada. O último toque tem poder, olha lá, e saiu um anjo voando pelo meio do céu, proclamando em grande voz. Aí o segundo anjo saiu dizendo, não tem grande voz. Aí vem o terceiro anjo, e saiu o terceiro anjo dizendo em grande voz. Ou seja, por que do primeiro para o segundo não tem o segundo não tem grande voz? Então a mensagem vai ser uma mensagem repicada, não vai ser uma mensagem contínua, porque falta poder. Só que lá em Apocalipse 18 aparece um anjo poderoso, ele se une ao segundo anjo, e aí esse segundo anjo se transforma no terceiro com um poder sobre-humano, sobrenatural. E aí o poder arrebenta, que era o terceiro toque. Ó, arrepiar aqui. Está tudo no santuário. Está tudo no santuário. E aí, no dia 22 de outubro de 1844, começava profeticamente o dia do Yom Kippur, que era 10 dias depois, ou seja, 10 anos depois que Guilherme Miller começa a pregar, aconteceu o 22 de outubro de 1844. 5 dias depois, ou seja, a partir dali, entre 5 dias, então coloca 22 de outubro, 5 dias de festa dos tabernáculos. E o que é a festa dos tabernáculos? Depois do julgamento, que o julgamento tiver concluído, aonde vai ser a armação das nossas barracas? Por isso que eu falo, na minha opinião, Jesus volta entre 22 de outubro e 27 de outubro. Num desses dias aqui. Se ele está cumprindo o calendário, isso eu estou falando em suposição, né? Estou marcando data. Não diga isso. Eu estou afirmando. Não estou marcando data. Estou dizendo o período que eu acho, e é um achismo mesmo, embasado no que eu tenho estudado, entre o dia 22 de outubro e 27 de outubro, de algum dia pela frente, de algum dia da semana, de algum dia, de algum ano aí no futuro, Jesus volta aqui, na minha opinião, volta aqui. Volta aqui. Ok? Fechamos o estudo de hoje. Eu vou abrir aqui o celular para aqueles que desejarem, porque eu gostaria de ouvir hoje o que vocês acharam dessa mensagem de hoje. Né? Então, vou abrir aqui, permissões do grupo, enviar uma mensagem, já está aberto, e eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu também quero ter minha vaga e ser vizinho do Edivaldo, sério. Ô, Esmeralda, eu quero ser vizinho de Paulo. Então você vai ter que ser vizinho de Paulo também, tá? E a gente vai ficar junto lá. Só perguntando, Paulo, era isso mesmo ou a gente estava enganado? Mas é importante que a gente está na busca pela verdade. E o Senhor vai nos levar para lá. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado pelo que aprendemos aqui. Obrigado por o Senhor ter manifestado a tua verdade através do santuário. Obrigado por nos dar essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos. E aí, tá aberto. Quem quiser mandar mensagem, vai ser legal te ver hoje, te ouvir hoje. O que você achou dessa mensagem de hoje? Um abraço. Até sábado que vem, continuando, se Deus quiser.